Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso aí de eletricidade e eletrônica, né? Vamos continuar falando sobre resistores e hoje vamos falar de código de resistores, SMDs, né? Na aula anterior nós falamos sobre o código de cores de resistores e hoje a gente vai falar um pouco sobre código de resistores SMDs, né? Que são aqueles bem pequenininhos, né? Depois eu vou mostrar tanto o de faixas coloridas como esse SMD na placa ao vivo aí para vocês verem, né? Então os resistores para montagem em superfície, né, SMD, possuem um código de 3 ou 4 dígitos na sua configuração mais comum, conforme mostra a figura abaixo, né? Aqui a gente tem um resistor SMD. Vocês podem ver que tem 3 dígitos aqui, né? 3, 3, 4, né? Nesse caso aqui, certo? E o que é que quer dizer isso? Vamos ver. Nesse código, os dois primeiros números representam os dois primeiros dígitos da resistência, ou seja, você pega o 3, coloca aqui, pega o outro 3, coloca aqui, né? Vamos lá. No caso, 33. Beleza. O terceiro dígito, que é o 4 aqui, significa o fator de multiplicação ou número de zeros. Ou seja, 4 zeros. 1, 0, 2, 3, 4. Que dá 330 quiloohms. Certo? No caso são 4 zeros, ficamos então com 330 mil ohms ou 330 quiloohms. Para resistência de menos de 10 ohms pode ser usada a letra R, tanto para indicar isso como em lugar de uma vírgula decimal. Assim você pode ter 10R para 10 ohms, 4R7, 4,7 ohms, ou seja, se você tem aqui 10R, por exemplo, você não vai ter número aqui, você vai ter apenas o R. Isso aqui é igual a 10 ohms. No caso do 4R7, o R ele equivale a uma vírgula. Então fica 4,7 ohms. Isso aqui você pode ter vários números aqui e aqui. Não quer dizer que é sempre 4R7, sempre 10R. Sempre 3, 3, 4, não. Isso aqui a gente só está dando um exemplo, um sentido de vocês fixarem, né? Em certo caso, com resistores na faixa de 10 a 99 ohms, podemos ter o uso de apenas 2 dígitos para evitar confusões. Por exemplo, 33, 33 ohms, 56, 56 ohms. Também existe casos em que o K, quilo e M mega é usado em lugar da vírgula, certo? Até aqui está tudo muito fácil. Você olha, você vê, por exemplo, você tem 3 dígitos ou 4 dígitos. Você sabe que os 2 ou 3 são numerais. E o último é o multiplicador, o número de zeros. Certo? Exemplo de código de 3 dígitos. 220 é 22, porque a gente vê que o zero aqui não entra. Ele é 22 ohms e não 220, certo? 331, 330. Então aqui, se eu quisesse ser 220, aqui seria 2, 2, 1. Que aqui seria o número de zeros. Aqui é o número de zeros, o último. Número de zeros aqui, 563, 563 zeros. Ou 56K, 105, você bota 1 zero e mais 5 zeros. 6R8, 6, o R aqui você lembra que é simboliza uma vírgula. Agora de 4 dígitos, 1000, 100 ohms, ou seja, esse zero aqui não entra, como esse daqui também não entrou. 492
4992, 499 e 2 zeros. Aqui são 3 zeros. 162, 3 zeros, o 162K. 0R56, o R vale como uma vírgula. Ou R56, 0,56. Então, vocês estão vendo que não tem nada difícil até agora. Para resistores com 1% de tolerância, foi criada uma nova codificação, ou seja, resistores de precisão, conhecida como EIA90. Essa codificação consiste num código de 3 caracteres. Os 2 primeiros dígitos são os 3 dígitos significativos da resistência, conforme uma tabela que deve ser constada e que é dada a seguir. O terceiro símbolo é uma letra que indica o fator de multiplicação. Vamos ver a tabelinha. Olha lá. Você tem um código 01, o valor é 100. 02, valor 102. 03, valor 105. 19, valor 154. Né? Então veja o que é que ele explicou aqui. Os 2 primeiros dígitos dão os 3 dígitos significativos da resistência, conforme uma tabela que deve ser constada, que é dada a seguir. O terceiro símbolo é uma letra que significa o fator de multiplicação. Então os 2 primeiros dígitos dão os 3 dígitos significativos da resistência. Então, se você tem 18 e uma letra, 34 e uma letra, que nós vamos ver a letra depois, você tem 2, 2, 1. 50, 3, 2, 4, 4, 7, 5, ou 66, 4, 7, 5. A letra é o seguinte, você tem a letra F, vale 100 mil, é o número de zeros também. Letra E, 10 mil. Aí vocês têm que ter uma tabelinha que vocês podem baixar na internet, que é muito fácil, em qualquer, é só colocar tabela SMD código EIA90. Aí eles apresentam a tabela, e aí vocês imprimem e fica ali já para tirar qualquer dúvida. Então, dependendo da letra, você tem um número de zeros. A letra A equivale ao multiplicador 1, ou seja, é aquilo mesmo. Por exemplo, um resistor com a marcação 22A, vamos lá, vamos pegar esse 22A. 22 você tem que é 165, não é isso? 22, 165 ohms. Um resistor com a marcação 58C, vamos lá, 58C, você vai na tabelinha, você sabe que 58 vale 392, e o C, cadê o C? O C está aqui. Vamos lá. Se é 58, você tem 3, 9, 2. Não é isso? E C vale 100. Então, 39,2K. Um resistor com a marcação 58C, vamos ver aqui, 58, 392, ele botou aqui 49.900 ohms. Não, isso aqui está errado. Aí seria 68. Então ele aqui errou. Não é 58, aqui é 68C. Certo? Esqueça aqui o 58, pessoal. Vamos, para não confundir mais a cabeça de vocês. Aqui é 58C. Vamos ver quanto é que vale 58. 68.
Vamos ver quanto é que vale 68. 68 vale 499. Beleza. A gente coloca 499 aqui. E o C? O C, 100. Então bota os dois zeros aqui. Aqui é o C. E essa parte aqui é do 68. Então 68 vale 499. E o C vale 00. Então 49.901. 49,9 km. E 43 é? 43 é. Vamos ver quanto é que vale 43. 43 vale 274. Então vamos lá. 274. E quanto é que vale o E? Vale 10.000. Então 1, 2, 3, 4. Então resistor de 2,74 mega ohms. Esse tipo de código se aplica apenas a resistores de 1%, ou seja, de 1% de tolerância, certo? Vamos complicar mais um pouquinho. Na verdade, pessoal, não é complicação, é preciso você ter essas tabelas. Quando eu preciso, eu vou na internet e pesquiso. Mas, se vocês quiserem, vocês me peçam. Essas tabelinhas eu peguei aqui no site do Newton C. Braga. Quem não conhece, não visitou, visite. É o Papa da eletrônica. Tem muitos artigos de eletrônica lá, muitos artigos interessantes, certo? É o Newton C. Braga. Então é só vocês acessarem aqui, vocês têm acesso a essas tabelinhas. Então, para resistores de 2 e 5% de tolerância, existe uma codificação semelhante, com a mesma letra do multiplicador usado no código de 1%. A tabela abaixo mostra os códigos que devem ser usados nos valores dos resistores. Então, código 01, valor 100 e tal, mesma coisa, né? Aqui para 2% e aqui para 5%. Observe que os códigos até 24 são para resistores de 2% de tolerância e de 25 a 48 para de 25 até 48. Peraí. De 25 até 48 para 5%. Então, de 1 até 24 para 2. E de 25 a 48 para 5%. Os resistores SMD vêm nos seguintes formatos com as seguintes características. Aqui são os tamanhos, pessoal. 0402, 0603. Quanto maior, por exemplo, quanto mais a gente for para o lado de cá, o 0603, 0805 e 1206 são os mais comuns de você verem em circuitos. Então esse aqui é menor do que esse é menor do que esse. Então aqui ele vai aumentando, vai ficando maior. A dissipação 0402, 116, 0603, 110, 0805 é para que a potência dissipada ela vai aumentando. Então o corpo dele começa pequenininho e vai ficando maior. Então o 0603 é bem pequenininho, já o 1206 é maior, certo? Então você tem até de 3 watts aqui, o 4022. Tolerância você tem de 0,1%, 0,5%, 1% e 5%, né? Tem o coeficiente de temperatura, que é 25 partes por milhão, 50 e 100 partes por milhão, certo? Pessoal, é o seguinte, decorar a tabela ninguém é doido, né? Essa parte inicial aqui, deixa eu mostrar, essa aqui de 3 dígitos, onde a gente mostrou esse resistorzinho aqui, né?
isso aqui como exemplo e tal. Isso aí vocês têm que saber mesmo, de cabeça, que pelo amor de Deus, é muito fácil. Os dois primeiros dígitos, ou três, e o último número de zeros, né? Agora a tabelinha ajuda, porque você tem um código lá, você já sabe qual o valor. Aqui, ressaltando que aqui é tabela para resistores de 1% de tolerância, ou seja, são resistores chamados de precisão, certo? E aqui de 2, certo? E de 5% de tolerância, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre códigos de resistores SMD. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, pergunte. E se gostaram, dê um like, né? Se não gostaram, dê um dislike, né? Mas a gente sempre faz com carinho as aulas, esperando que vocês aprendam. O objetivo desse curso é passar esse aprendizado, principalmente ao pessoal que não tem condição de pagar um curso e tal. Então, eu estou passando esse conteúdo para que vocês aprendam, né? Não sei tudo. Não, se vocês perguntarem alguma coisa que eu não saiba, eu vou pesquisar. Se algum outro colega quiser também conversar, trazer alguns assuntos para a gente abordar, sempre será bem-vindo, certo? E se inscreva no canal, né? Dê aquele like aí para ajudar o canal, e ou dislike, né? Se não gostar, desde que os comentários sejam respeitosos, né? E fiquem com Deus. Até a próxima.